estamos nestas terças-feiras ministrando um estudo que o Espírito Santo tem nos dirigido sobre discernirmos as vozes contrárias neste tempo. Já estivemos falando sobre o que são essas vozes contrárias, quais são as consequências de darmos ouvidos a estas vozes que querem nos roubar da presença de Deus. Falamos aqui sobre o perigo de não discernirmos a voz do orgulho, a voz das distrações. Falamos na semana passada sobre a importância de discernirmos a voz da contenda, da divisão. E Deus tem falado muito conosco nestas terças-feiras, nos edificado, nos dando graça, e que o Espírito Santo possa de fato nos dirigir, falar conosco e nos ajudar a ter este discernimento espiritual. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade a este tema e vamos falar sobre algo muito pertinente também nos dias em que vivemos. Mateus capítulo 18, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que estava sujeito a ele, que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor, nós oramos nesta noite e pedimos que somente a tua palavra, somente a tua voz, somente a tua direção seja sobre nós. Abre os nossos ouvidos, nos dá entendimento, e que nós possamos sair daqui tendo discernimento completo de toda voz contrária que não é tua. Assim nós oramos e pedimos: abre a porta da palavra, repreende os levantes e confirma a tua palavra sobre os nossos corações. Por isso nós oramos e concordamos, em nome de Jesus. Amém e tome assento adorando a Deus, por favor. Meus irmãos, se tem algo que nos dias em que vivemos tem nos roubado de Deus, tem nos roubado da presença de Deus, tem nos roubado ou nos impedido, de certa maneira, de sermos dirigidos completamente pelo Espírito Santo, ou termos uma comunhão plena, completa com o Senhor,
tem nos roubado de muitas coisas e muitas bênçãos espirituais são as mágoas, os ressentimentos, a raiz de amargura. Quando nós olhamos para o mundo em que nós estamos vivendo, nós percebemos uma crise ou um aumento muito grande dessa questão principal que abordaremos nessa noite. As mágoas, os ressentimentos, a raiz de amargura tem sido cada vez mais presente, não só no mundo lá fora, mas infelizmente dentro das igrejas. Nós somos o povo que Deus chamou e o povo que Deus escolheu para perdoar. Nós somos o povo que Deus chamou e o povo que Deus escolheu para entendermos o que é o perdão verdadeiro. Entendermos o principal aspecto relacionado ao perdão, que não tem a ver com o que a outra pessoa fez, senão com o que Jesus fez naquela cruz, tomando o nosso lugar, nas suas pisaduras, ou através das suas pisaduras, trazendo cura para nós. A voz da mágoa, a voz do ressentimento, a voz da amargura tem roubado muita gente da presença de Deus. Pessoas que se assentam nas igrejas, ouvem o evangelho, mas o evangelho já não tem mais efeito. Ouvem a palavra, mas a palavra já não tem mais poder sobre as suas vidas, porque seus corações já estão fechados, blindados pela muralha da amargura. Hoje o Senhor vai falar muito aos nossos corações sobre a importância de nós discernirmos a voz da amargura, essa voz que tem nos roubado de Deus. Você pode estar na casa de Deus, você pode cantar na igreja, pregar na igreja, você pode exercer seu ministério na casa de Deus, servir. Deus pode usar você com milagres, maravilhas. Você pode ser uma pessoa que diante dos homens, ou nós podemos ser, você e eu, e me incluo nisso, pessoas que tenham um ministério consideravelmente reconhecido, consideravelmente aprovado pelas pessoas, mas se a voz da amargura encontrou lugar no nosso coração, diante dos céus, nós não seremos validados e respaldados. O grande problema é que nós nos acostumamos a servir com a aparência. Nós falamos como crente, nós temos palavras, gírias evangélicas, misericórdia, queima ele, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Mas Deus conhece o interior, o íntimo dos nossos corações. A Bíblia diz que o Senhor sonda e o Senhor esquadrinha. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante, Hebreus capítulo 4, do que espada aguda de 2 fios. E ela vai até a divisão das juntas e das medulas. Ela penetra em nós. O Senhor nos conhece como ninguém pode. E Ele sabe, não o culto que nós prestamos no exterior, mas aquilo que está aqui. Se é de coração, se é um coração que foi liberto por Cristo, sendo perdoado e perdoando, ou se é um coração que ainda está preso pela amargura, pelo ressentimento e pelas mágoas. Há quem diga que o pecado mais presente na igreja hoje seja o pecado da falta de perdão. A voz da amargura que tem encontrado lugar dos nossos corações. Quando nós olhamos para a parábola do servo incompassivo que lemos hoje, de Mateus capítulo 18, versículo 21, quando Pedro está perguntando para Jesus: Senhor, quantas vezes eu hei de perdoar o meu irmão? 70 vezes 7? E aí tem gente que vai lá fazer as contas para ver quantas vezes. Jesus não estava falando sobre uma conta matemática,
Na verdade, a figura de linguagem aqui é metafórica. Ele não está falando sobre a quantidade, mas ele está falando sobre a necessidade de perdoar. Ele está usando uma figura de linguagem para dizer, não é 490 vezes, é quantas vezes for necessário. E ele vai usar o exemplo de um homem, um servo que devia a um rei 10.000 talentos, um grande valor. Vamos imaginar que sejam 10.000 euros, um valor simbólico. Talvez para você não seja muito, para mim é. Não é, irmão? Tem gente que 10.000 é só um trocadinho para comprar bala depois do almoço, não é? Agora esse servo devia 10.000 euros, 10.000 talentos. Não estou fazendo nenhuma equivalência, é só um exemplo de contextualização para nós entendermos. E agora ele clama misericórdia a este rei. Clama, pede perdão, pede misericórdia. E o rei é tomado desta compaixão, não perdoa a dívida, mas dá a chance dele trabalhar, correr atrás, mas conquistar este valor em liberdade para que pudesse ser pago, para que a sua esposa e os seus filhos e ele mesmo não fossem vendidos, para que este valor fosse pago. Ele é liberto, mas tinham pessoas que deviam 100 euros para ele. E agora ele não perdoa os 100 euros. E agora ele é denunciado e o rei vai chamá-lo outra vez, pedindo uma explicação. Como que você é perdoado num valor tão grande e não tem a capacidade de também perdoar um valor tão pequeno? Como você, recebendo perdão, não exerce o perdão? Como você, recebendo misericórdia, não exerce também a misericórdia? E agora ele é preso e ele é atormentado. Irmãos, Jesus estava ensinando sobre o perdão. O perdão que nós recebemos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O perdão que recebemos de Deus. E que também somos pessoas responsáveis para perdoar. Ou pessoas que também devem perdoar. Pessoas que também devem exercer o perdão. Mas muitos de nós, e eu me atrevo a dizer a maioria de nós, perdoamos com a boca, mas não perdoamos com o coração. E somos como aquele homem que teve uma grande dívida perdoada, mas não é capaz de perdoar uma pequena ofensa ou uma pequena dívida que é feita contra ele. Eu lhe pergunto nessa noite, quanto Jesus lhe cobrou para perdoar os seus pecados? E por que nós damos tanta vazão à mágoa, ao ressentimento? Hoje nós vamos aprender algumas coisas importantes relacionadas a isso. E qual o perigo dessa voz, a voz da amargura, encontrar lugar dentro de nós? Como vamos ser curados disso? Eu creio que Deus vai ministrar aos nossos corações. Na oração do Pai Nosso, Jesus estava ensinando isso de maneira clara. Perdoa as nossas ofensas, Lucas 6, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas nós oramos, pedimos perdão e não perdoamos. Então quer dizer que o perdão de Deus também não nos alcança. A voz da amargura, ela é tão perigosa, porque ela nos prende e nos dá a sensação que nós somos libertos. Ela nos amarra, nos ata, nos coloca cadeias dentro das nossas almas, mas nos dá aquela sensação de razão. Eu estou preso, mas eu tenho razão no que eu estou sentindo, ou no que eu sinto dentro da minha alma. A voz da amargura, ela é perigosa. O que é a amargura? Segundo o dicionário, amargura é o ressentimento, aflição, angústia proveniente da falta de perdão. Uma das palavras bíblicas para a amargura descreve literalmente o sabor amargo de certas comidas e bebidas. Quando a Bíblia fala de amargura, faz lembrar aquela situação da lei de Moisés, quando alguém tinha desconfiança que sua mulher estava em adultério.
E ela agora, diante do sacerdote e do seu esposo, tinha que tomar um copo, um vaso de água, um copo de água, cheio de ervas amargas. E se ela bebesse aquelas ervas amargas e o seu ventre inchasse, é porque ela estava em adultério diante de Deus. Porque de Deus ninguém se esconde. Então, a amargura vem, segundo a palavra de Deus, vem desta raiz. Esta coisa amarga, algo amargo que é bebido, que também traz a conotação de perfurar, cortar, tirar um pedaço. Amargura significa isso na palavra de Deus. Nós podemos olhar para a amargura como uma ferida interna, auto-infligida, e é isso mesmo. A Bíblia, contudo, diz que essa atitude ressentida e não perdoadora cortará e perfurará outros também. A amargura é o resultado de não perdoarmos alguém. Estar amargurado com alguém é não ter verdadeiramente perdoado esta pessoa. Em outras palavras, a amargura é o resultado de reagir de maneira inapropriada, não bíblica, a uma ofensa. Então, o que é a amargura? É uma automutilação interior, tanto de emoções quanto também espiritual. A amargura, a falta de perdão, é como alguém querendo fazer mal ao outro, mas não sabendo que, na verdade, quem está sofrendo as consequências é a pessoa mesmo. O pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que quem não perdoa é como alguém que toma um copo de veneno, esperando que a outra pessoa morra. E a lógica é natural. Quem vai sofrer o dano? A pessoa que bebeu o veneno da falta de perdão. Então, irmãos, a voz da amargura tem aprisionado muitas pessoas. Uma pessoa que nutre a mágoa no coração não é uma pessoa feliz, é uma pessoa aprisionada. O ressentimento faz mal, nos leva à destruição interior. O ressentimento não traz prazer nenhum, a não ser o ódio de ver a outra pessoa sofrer o dano por aquilo que ela fez, ou por aquilo que ela, entre aspas, merece. A mágoa produz muitas doenças. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. Então, essa voz precisa ser discernida. Nós precisamos olhar para dentro de nós, e todos nós devemos fazer uma reavaliação interior. Olhar para o nosso coração de maneira sincera. Será que a mágoa tem encontrado lugar dentro do meu coração? Será que essa voz tem encontrado lugar dentro da minha alma? Será que eu estou aprisionado, dizendo que eu sirvo Jesus e conhecendo a verdade, ela me faz livre, mas eu ainda vivo aprisionado em tantas questões, em tantas coisas que já foram lá atrás? O ressentimento, essa raiz de amargura, é o passado que não é resolvido, que mata o presente e destrói um futuro possível na presença de Deus. Quem tem dado ouvidos à voz da amargura, não avança, mas está preso e não sai do lugar, porque na verdade só retrocede, porque não consegue ser livre verdadeiramente. Deus quer nos libertar da voz da amargura. Deus quer nos levar a tomar decisões nessa noite, para que nós sejamos livres e tenhamos discernimento desta cilada maligna. Quais são as atitudes daqueles que deram ouvidos à voz da amargura, do ressentimento? Em primeiro lugar, não assumem as suas responsabilidades e nem as suas culpas, porque a culpa sempre é do outro. Pessoas amarguradas não assumem suas responsabilidades, não tem culpa de nada. Você já viu alguém assim? Nunca tem culpa, o problema sempre é o outro, que fez ou que deixou de fazer. Em segundo lugar, pessoas que dão ouvidos à voz da amargura generalizam a situação ou
a própria amargura, e creem que todos farão o mesmo, ou creem que todos são da mesma maneira. Por exemplo, a pessoa tem um problema com o marido, ela vai achar que todos os maridos são daquele jeito. Ou tem um problema com a esposa, vai achar que todas as esposas são daquela mesma natureza. E não é. Cada um tem o seu problema. Cada um tem uma maneira, cada um é afetado de uma forma, cada um é uma pessoa diferente da outra, mas as pessoas ressentidas, elas não conseguem ter este discernimento, porque elas acham que todo mundo é igual, ninguém presta. Já viu a pessoa que é magoada com a igreja? Qual que é a palavra que está na boca dela? Igreja não presta. Ressentida, generaliza, e esqueceu que o joio está no meio do trigo. Que não é porque tem joio que o trigo deixou de existir. Que não é porque tem uma minoria que não dá testemunho da palavra, que não tenham também pessoas que fazem parte dos remanescentes. Nós temos que lembrar que pessoas amarguradas, então, generalizam. Lá na minha terra a gente fala, né? Coloca tudo dentro do mesmo balaio. Tudo dentro da mesma situação. E não é. Não é porque te feriram que vão ferir os outros também. Não é porque você passou uma situação que todas as pessoas vão passar a mesma situação que você. Não podemos generalizar, mas pessoas ressentidas fazem isto. Cada caso é um caso. Tem casos que realmente devemos generalizar, porque é um problema geral, mas a maioria não é, irmãos. E nós devemos ter maturidade para isso. Pessoas amarguradas perdem a confiança em outras pessoas e se isolam. Pessoas amarguradas buscam apoio e razão dos demais para suas mágoas. Estão buscando gente para se apoiar, para que concordem com a sua mágoa, para que alimentem a sua mágoa. Já viu aquela pessoa que não quer perdoar? Pessoa com a raiz de amargura dentro dela, pede 10 orações, e aí 9 vezes Deus fala, perdoa, e usa pessoas para dizer, perdoa para ser livre, mas encontra alguém que diz, você tem a razão, Deus vai te abençoar, ela vai deixar os 9 que Deus usou, e vai ficar com aquela palavra que concorda com o que ela sente, que se encaixa com a sua mágoa, e vai abraçar aquilo. Vai continuar presa, vai continuar buscando apoio dentro das suas mágoas e das suas razões. Pessoas que deram ouvidos à voz da amargura, ferem os outros porque estão feridos, e não se permitem ser ajudados, porque é mais fácil ferir do que ser curado. É mais fácil machucar do que tirar as cascas das feridas. Reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que precisa de alguém, reconhecer que pecou contra Deus e falhou verdadeiramente, deixando esta prisão entrar na sua alma e prender a sua alma. E agora vai ferindo as outras pessoas, reproduzindo uma ferida que recebeu e não gostou. Reproduzindo uma ferida que lhe fez mal, fazendo mal para outras pessoas. E a verdade é, irmãos, que enquanto pessoas ressentidas não são curadas, elas também serão agente de feridas para outras pessoas. Elas vão ferir os demais. Pessoas que sangram nas outras, que descontam as suas angústias. Você já viu alguém que é impossível conversar com esta pessoa sem brigar? Já viu pessoas que são, no espanhol, decimos assim, peleonas? Pessoas briguentas, pessoas que é impossível ter um diálogo, porque elas estão feridas e elas não se permitem serem curadas. Enquanto não abrirem o coração, nem o Espírito Santo vai poder curar este coração, porque ele não vai entrar num coração que tem mágoas. O ressentimento, quem dá ouvidos à voz do ressentimento, tem a atitude de também contaminar os demais.
Além de buscar os apoiadores, ela também vai contaminar as outras pessoas. Hebreus 12:15 fala sobre isso, que a raiz de amargura, ela contamina, ela perturba e ela priva da graça de Deus. Pessoas que deram ouvidos à voz do ressentimento são perturbadas em seus sentimentos. Elas acordam pensando naquele problema e naquela situação e naquela pessoa. Elas lembram daquela pessoa, daquele problema, e elas vão dormir pensando naquilo, perturbada. Enquanto não tiver a vingança, enquanto não tiver a justiça, enquanto não resolver aquilo, vai amaldiçoando, vai sendo perturbada, vai perdendo a paz por causa daquilo. Ameaça, quer buscar vingança com as próprias mãos. Lembrando que a Bíblia diz que toda vingança pertence ao Senhor. E que se nós somos de Deus, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça do reino e não a nossa. A justiça do céu e não a da terra. A justiça que vem de Deus e não a justiça que vem das nossas próprias mãos. Pessoas que estão presas pelo ressentimento, pela voz do ressentimento, elas dão legalidade ao inimigo para agir em suas vidas, através de influências, opressões e possessões. Olhe para cá. Já participei de trabalho de libertação com pessoas que não perdoaram. Anos de crente, anos de igreja, via nas orações, participava de todos os cultos da igreja, mas na hora que foi orar e começou a falar sobre o perdão, manifestou o demônio. E sabe o que foi mais difícil? Expulsar o demônio e depois aquele trabalho de levantar a pessoa, fechar as brechas. Você tem que perdoar. E a pessoa dizer, eu não perdoo. Vai continuar com o problema. E a Bíblia diz que vem 7 vezes mais, só piora. A voz da amargura, o ressentimento, dá legalidade para o inimigo fazer o que quiser. Ele vai lançando suas setas. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele vai oprimindo, mas daqui a pouco, quando as legalidades são dadas, quando não há perdão, o Espírito Santo já não habita mais, não dirige mais, não está mais. Só tem a sensação, o arrepio, o sentimento, mas não tem o fluir de Deus dentro do coração. Por quê? Porque onde a mágoa habita, o Espírito Santo não habita. Porque a mágoa entristece o Espírito Santo. O ressentimento extingue o Espírito Santo de Deus. Aquilo vai oprimindo e daqui a pouco vem. Legalidades são dadas, o acesso está livre. Eu lembro que quando eu estava lendo o livro, se eu não me engano, A Quarta Dimensão, do Paul Young-Cho, ele conta o testemunho de que uma mulher que estava em cadeira de rodas vem pedir oração, e não quer dizer que todas as pessoas que estão enfermas ou estão em uma situação semelhante estejam desta maneira ou sintam estas coisas, mas é um testemunho pessoal, algo que aconteceu e não podemos generalizar. Ele conta que ele vai orar por aquela mulher e quando ele começa a orar, o Espírito Santo fala com ele e diz, fale para ela perdoar a mãe dela e eu mesmo levantarei ela dessa cadeira de rodas hoje. E ele falou para essa mulher, perdoe a sua mãe, o Senhor me disse, e você vai levantar. Ela disse, eu prefiro ficar minha vida inteira sentada nessa cadeira de rodas do que perdoar minha mãe e perdoar o que ela fez. A falta de perdão tem tomado vidas. Crentes, obreiros, pastores, servos e servas de Deus que estão aprisionados por causa da voz do ressentimento. Pastor, tu não sabe o que fizeram. Irmão, não é o que fizeram. É o que você está fazendo agora com esta carga que você recebeu. Que a maneira correta é olhar para Jesus e depositar tudo diante do altar e dizer, Senhor, eu perdoo não pelo que a pessoa é, o que ela fez, mas eu perdoo porque o Senhor também me perdoou.
O problema é que o nosso parâmetro é terreno, quando Deus nos chamou para ter um parâmetro celestial. Então, algumas atitudes se manifestam, e nós pontuamos aqui algumas. Que consequências a raiz de amargura traz? Irmãos, quando se faz um estudo sobre doenças psicossomáticas, né, o Felipe que gosta dessa palavra, lembrei agora, misericórdia. Deixa quieto, né? Mas quando se fala sobre doenças psicossomáticas, doenças que são produzidas ou são consequências de coisas que estão na nossa mente ou na nossa alma, se fala muito sobre a raiz de amargura, o rancor, a falta de perdão, porque ela traz consequências terríveis. Agora olhe para cá, não quer dizer que toda doença seja por causa disso, mas algumas delas, que o rancor pode ocasionar, doenças cardiovasculares, hipertensão, taquicardia, doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável, doenças respiratórias, asma, bronquite e outras, doenças dermatológicas, herpes, urticária, enfisema, doenças do sistema nervoso, enxaqueca, vertigem e outras, doenças endocrinológicas e metabólicas, obesidade, diabetes, doenças das articulações, tendinite, artrite e outras, dores e tensões musculares, doenças infecciosas, doenças autoimunes, câncer, também podem ocasionar transtornos mentais e comportamentais, e também violência psicológica e violência física, contra outros e contra si mesmo. Nós falamos de coisas físicas, que o ressentimento pode ocasionar, coisas que são comprovadas pela ciência, que realmente acontecem, fibromialgias, coisas que não têm um motivo, uma lógica, um diagnóstico, uma explicação, coisas que não têm cura. Agora, quais são os prejuízos espirituais para quem não perdoa? Em primeiro lugar, quem não perdoa não pode orar. Mateus capítulo 11, põe aí por favor, versículo 25. Mateus capítulo 11, o versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Não, mas não é Mateus, é Marcos, perdão. Por isso que eu achei estranho. Coloque aí Marcos 11, 25, por favor. Perdão, irmãos. 25. E quando estiverdes orando, estamos falando sobre os prejuízos para quem não perdoa. Quem não perdoa não pode orar. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26. Mas se vós não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Outra coisa, outro prejuízo ou consequência espiritual. Além de não poder orar, quem não perdoa não pode adorar a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. O teu irmão, não é você contra ele, é ele contra você. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Oferta na Bíblia é símbolo de adoração a Deus. Jesus estava dizendo, se você não resolver o seu problema com o seu irmão e não curar essa situação, você não pode nem adorar. Tem gente que quer pagar
comprar a Deus com dinheiros, com grandes quantidades, e não vai resolver enquanto não perdoar e não botar a coisa em ordem. Porque Deus não pode ser comprado. Deus não tem como barganhar com Ele. Ele conhece o nosso coração. Quem não perdoa, além de não poder orar, além de não poder adorar a Deus, também não pode ser perdoado. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Coloque aí, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, quem perdoa, irmão, tem um problema muito grave diante de Deus. Quantas orações foram feitas em altares que não foram recebidas diante de Deus? Quantas ofertas foram entregadas que Deus não recebeu? Quantas pessoas não estão sendo perdoadas por Deus, porque também não perdoam? E quem vai fugir do Senhor? Quem vai se esconder? Eu já vi pessoas dizerem, eu perdoo, mas eu quero ver aquela pessoa sofrer. Irmão, se eu te contar quem foi, nem tu acredita. Muitos que pregam e falam sobre perdão não perdoam. Irmão, quem não perdoa não pode orar, não pode adorar, não pode ser perdoado. Quem não perdoa adoece. Olha o que diz a palavra de Deus. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se nós guardamos estas coisas e não confessamos estas coisas, nós vamos adoecendo. Davi, num salmo, chega a dizer, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Deixa Deus entrar aí. Não dê ouvidos à voz do ressentimento. Quem não perdoa é privado da graça de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Olha o que diz esse texto, nós já citamos. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, ou seja, falta de perdão, ressentimento, brotando aonde, irmão? No coração, vos perturbe e por elas muitos se contaminem. 3 coisas: contaminação, perturbação, mas a principal, privação da graça de Deus. Está falando que não há salvação, porque Efésios 2,8 diz que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Se nós não perdoamos, a graça de Deus não tem efeito em nós. Se nós não perdoamos, nós não somos perdoados por Deus. Que Deus nos desperte. Agora a pergunta é, como vamos ser livres então da voz da amargura? Como vamos ser livres então dessa raiz de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão? Somente entendendo que é um perdão verdadeiro. O perdão é a cura das memórias, a limpeza do coração, a faxina da alma. O perdão é uma necessidade vital e uma condição indispensável para termos uma vida em paz com Deus, em paz com nós mesmos e em paz com o próximo. Uma vez que somos falhos e pecadores, estamos sujeitos a erros. Por essa razão, temos motivos de queixas uns contra os outros. Pessoas nos decepcionam e nós também decepcionamos pessoas. Por isso devemos nos perdoar. Perdoamos não pelo que fizeram conosco, o tamanho da ferida. Perdoamos pelo que Jesus fez na cruz do Calvário.
Existem duas palavras que são usadas para perdão no Antigo Testamento e duas no Novo Testamento. Perdão pela pronúncia, viu? A primeira no Antigo Testamento, no hebraico, salah, literalmente poupar, que significa cancelar uma dívida ou obrigação. A segunda palavra no hebraico é nassá, literalmente erguer ou levantar, remover de sobre a pessoa o peso da punição, tirar o peso da culpa. No Novo Testamento, no grego, são duas, charizomai ou carizomai, que significa perdoar, conceder favor ou graça, livrar, apagar a dívida, fazer com que ela seja inexistente. A segunda palavra é afiemi, perdoar, remir, deixar ir, liberar o endividado, e entre todos outros significados. Então, quando nós falamos de perdão, literalmente é tirar o peso da culpa de cima da outra pessoa, é liberar a pessoa. É como se você tivesse a chave da prisão onde aquela pessoa está na sua mão, e mesmo ela tendo lhe feito mal, você ir e perdoar, abrir a porta da prisão e dizer: você está livre dessa dívida, livre desta culpa. Por quê? Porque eu estou abrindo esta porta, não por quem você é ou por quem você fez, mas porque eu entendi quem Jesus é e o que Jesus fez na minha vida. Então, por que devemos perdoar? Coloque aí, por favor, Colossenses 3:13. Porque perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Quem manda neste coração? Você ou Jesus? É Jesus? Então, faz parte da sua natureza perdoar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa um contra o outro. Olha o final do versículo. Vocês estão vendo aí o versículo? Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Paulo está dizendo, o parâmetro de perdão não é o que o outro fez, mas é o que Jesus Cristo fez. Faz parte da natureza do povo de Deus. Por que devemos perdoar? Deixa o versículo aí, tá bom? Porque temos queixas uns contra os outros. Nós também falhamos. Nós também precisamos de perdão. E por isso devemos perdoar, perdoando-vos uns aos outros. Precisamos receber perdão e também dar perdão. Nós temos queixas. Se alguém tiver queixa um contra o outro, nós temos queixas uns contra os outros. Por isso devemos suportar e perdoar. E terceiro motivo para perdoar, porque temos sido muito perdoados. Vou repetir outra vez. Quanto Jesus lhe cobrou para lhe perdoar? Nada. Dinheiro no mundo não poderia comprar a salvação ou o perdão de Deus. Mas nós queremos barganhar com Deus por causa das nossas razões, da raiz de amargura, das ofensas que entraram na nossa alma. Jesus, no texto que lemos, ilustrou esse perdão na parábola do credor incompassivo. Comparou 10.000 talentos com 100 denários. Cada dia de trabalho, 1 talento. 10.000 dias de trabalho. Ele comparou com o quê? 1 hora de trabalho. Vocês entendem a equivalência? É uma figura de linguagem, não há comparação. O perdão que recebemos é muito maior que o perdão que nós vamos dar. E é por causa de Jesus. Agora, perguntas que devemos fazer para entender isto. Qual é a forma de perdoar? Qual é a maneira correta, então, de perdoarmos? Duas coisas precisamos entender antes de falarmos sobre isso. O tempo não cura feridas. Olha para Gênesis 45, os irmãos de José, depois de 22 anos, eles ainda lembravam do que eles tinham feito contra José. Eles ainda lembravam, por quê? Porque o tempo não cura.
Mudar de país não cura, mudar de igreja não cura. O que cura é perdoar verdadeiramente. Outra coisa, o silêncio não é a voz do perdão. Eu vou ficar quieto, eu errei, eu não vou falar nada, eu não vou perdoar, mas vou ficar em silêncio. Não resolve. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu e silenciou o seu pecado, mas o silêncio o adoeceu. Enquanto ele não confessou, não foi liberto. Sepultar um problema vivo, não vai matar o problema, só vai esconder ele. Ele vai continuar ali. Não adianta tentar afastar a culpa, é preciso tratar a raiz do problema. Paulo alertou-nos sobre o perigo de deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, duas coisas devemos entender para que possamos perdoar. Mudar de cidade ou deixar o tempo passar não vai resolver. E também nos calarmos e não confessarmos e não tratarmos isso, não vai resolver. Vai continuar ali, nos aprisionando, nos perturbando, nos contaminando e nos privando da graça de Deus. Tem gente que Deus quer abençoar, mas não abençoa porque não perdoa. Porque Deus não quer primeiro o que nós fazemos ou o que nós damos a Ele. Não, Ele quer o nosso coração em primeiro lugar. Lembre-se de Gênesis 4. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, para Caim e para a sua oferta. Primeiro, irmãos, é o coração. Isso não é desculpa para não fazermos nada. Isso é motivo para nós fecharmos as brechas e nos posicionarmos em relação a isso. Quais são as desculpas que devemos evitar quando vamos pedir perdão a alguém? Ninguém é perfeito. Errar é humano. É justamente porque somos imperfeitos que precisamos pedir perdão. Ou, por exemplo, vai pedir perdão e diz, mas a ofensa foi tão pequena, menosprezando o que a outra pessoa sentiu. Os grandes problemas são formados de pequenos problemas não resolvidos. Lembra de Cantares 2,15? As pequenas raposinhas que vão entrando nas vinhas e destruindo coisas pequenas. Então não minimize o que pode te matar. Não minimize o que pode matar outra pessoa. Não minimize o que pode matar seus relacionamentos. Só se arrependa. Ou quando vai pedir perdão diz, mas aconteceu há muito tempo. Irmãos, tempo não cura amargura. Olhe para a vida de Esaú e Jacó. 21 anos aproximadamente depois, Esaú ainda lembrava do que seu irmão tinha feito, e se Deus não tivesse intervido, lhe tinha feito dano a Jacó e a sua família. Outra desculpa que damos, que devemos evitar, a outra pessoa estava mais errada que eu. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. Ah, mas você fez. Irmão, esquece o que o outro fez. Trata o assunto, reconheça o seu erro e peça perdão e seja livre. Outra coisa, outra desculpa que damos para não perdoar, a pessoa não vai me entender, ela vai te entender. E se mesmo que ela não entenda, se você tiver a atitude correta, o céu vai entender. E isso é suficiente. Outras coisas, a pessoa envolvida já mudou de lugar, não mora no mesmo lugar. Use o telefone, mande uma mensagem, faça uma visita, mas resolva o problema, peça perdão. Outra desculpa que devemos evitar, vou deixar para depois. A procrastinação adoece ainda mais o nosso coração. Outra desculpa que devemos evitar, nunca mais vou fazer isso, basta a minha disposição em perdoar. Isso é meio arrependimento. Olha o que a Bíblia diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então quer perdoar, não dá desculpa, só trata o assunto. Esteja disponível para curar a situação, curar o seu coração. Quais são os princípios para o perdão? Nós já vamos terminar. Quem quer perdão não acusa, se humilha. Irmão, teve uma vez uma pessoa veio me pedir perdão. Eu não sei se eu errei ou não, mas eu também pedi perdão
porque nós somos crentes e não devemos nos orgulhar disso, que deveria ser uma coisa comum. Mas ela veio pedir perdão me acusando. Eu quero lhe pedir perdão porque você me ofendeu. Não foi minha esposa, fique tranquilo. Eu quero lhe pedir perdão porque você foi grosso. Eu quero lhe pedir perdão porque você me machucou. Digo, não, então eu acho que eu tenho que pedir perdão. Então você me perdoa em nome de Jesus. Não foi minha intenção e a partir de hoje eu vou cuidar as coisas que eu falo e da maneira que eu falo contigo. Me perdoa, eu errei. Se você entendeu dessa maneira, tá certo, eu respeito isso e me perdoa em nome de Jesus. Quero ir para o céu e quero te encontrar lá. Agora vai pedir perdão, já começa. Eu quero te pedir perdão porque você não vale nada. Quero te pedir perdão porque você é um miserável. Irmão, quem quer realmente perdoar não acusa, só se humilha. Só se humilha. Facilita muito as coisas, não é? Princípios para o perdão, não acusar, mas se humilhar. Segunda coisa, o arrependimento é mudança de mente e de sentimento. Misericórdia é este sentimento. Você para de odiar quando quer perdoar de verdade e começa a ter misericórdia da pessoa. Porque sabe que a pessoa também não está certa. Não quer mais vingança, mas deixa ela livre. Não tem nada a ver com você. A sua questão é diante de Deus. Um arrependimento verdadeiro de mente e de sentimento. Tá bom? Outra coisa, quem ofende é pior. Quem ofende, é porque já foi ofendido. Quem traumatiza é porque tem seus traumas e suas dores. E nós devemos entender. Teve um tempo da minha vida que a prova era tão grande que eu botei uma coisa na minha cabeça. Por causa das convivências. Cada um é diferente do outro. Eu vou perdoar, pode acontecer o que for, não vai resolver eu ter outra atitude, mas eu tenho que guardar meu coração. Então eu vou perdoar. E eu botei uma coisa na minha cabeça. Tem coisas que eu não vou ter culpa, mas as pessoas vão descontar em mim. Não é, irmão? Já sabe quando o pastor está meio bravo, é porque tem algum problema que não é na igreja, né, irmão? Às vezes é. E quem apanha? O povo. Né? Que Deus me guarde disso, né? Em nome de Jesus. Às vezes tem um problema em casa e desconta na igreja. Tem gente que tem um problema na igreja e desconta em casa. Tem gente que tem problema em casa e desconta no trabalho. Então nós temos que entender. Pessoas ferem porque são feridas. Princípios para o perdão. Por último, quem perdoa cura a si mesmo. Salva a si mesmo. Liberta a si mesmo. Muda a si mesmo. Irmãos, não tem como você mudar outra pessoa. Não tem. Não existe isso. Você pode mudar algumas atitudes, você pode melhorar as suas atitudes, você pode mudar a si mesmo. Agora o outro não. Ore, coloque na presença de Deus. Não gaste palavras com que não resolve. Fale com quem resolve. Entra na mente desse homem, dessa mulher, Jesus, desses meninos que não obedece. Faz a obra, meu Deus do céu. Ore. Mas se preocupe em cuidar do seu coração. Outra coisa, a quem devo perdoar? E aí tem que ir para a parte prática também. Perdoar o marido, perdoar a esposa, perdoar os pais, perdoar os filhos, perdoar o chefe que nem é crente, que fala um monte de coisa para você. Perdoar as pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos, perdoar os irmãos da igreja, perdoar o pastor, perdoar quem faz parte da sua vida. Temos que perdoar a família da fé, perdoar as sociedades onde estamos inseridos, porque quem não perdoa adoece, enferma. Olha o que o Martin Luther King disse: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Ele estava dizendo, o perdão produz um ambiente para você começar de novo.
Abre a porta para você ir tentar outra vez. Agora, se não perdoar, é o contrário. Fecha a porta, não consegue sair dali. Friedrich Schiller disse que a mais alta das vitórias é o perdão. Porque só pode perdoar de verdade quem já teve um encontro com Jesus Cristo. Deus quer nos dar discernimento para que possamos vencer a voz da mágoa, a voz do ressentimento, a voz da falta de perdão. Deus quer que nós olhemos para dentro do nosso coração, irmãos e irmãs, e possamos fazer uma avaliação de nós mesmos. Quem eu devo perdoar? E eu lhe convido a fazer esse propósito nessa semana. Quem eu devo que perdoar? Quem eu devo perdoar? Quem eu preciso liberar? Quais são as coisas que me estão impedindo de Deus ouvir minha oração, de Deus receber minha adoração, de Deus me perdoar? Quem eu devo perdoar verdadeiramente? Que pessoas? Faça um propósito para que Deus tire este sentimento do teu coração, te liberte desta voz que te aprisiona, para que Deus cure a tua alma. Ore por esta pessoa, mas ore até você não sentir mais raiva, nem mágoa, nem este peso, nem esse desejo de vingança. E depois que esse sentimento sair do seu coração, busque uma reconciliação. Feche essa porta, feche esta brecha, deixa Deus te guiar e te dirigir verdadeiramente. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Nós vamos fazer uma oração, mas eu quero ser bem sincero aos irmãos. Oração não vai resolver isso. O que vai resolver isso vai ser a nossa decisão de perdoar verdadeiramente. E tendo esta decisão, orando, Deus vai ministrando nos nossos corações. Tendo esta decisão de perdoar, orando, nós vamos ser restaurados. Tendo a decisão de abrirmos mão das nossas razões para continuarmos com Jesus, nós venceremos a voz da amargura, a voz do ressentimento. Feche os teus olhos. Ore a Deus com sinceridade e com verdade nessa noite. Diga para Jesus: entra no meu coração, me ajuda a vencer a amargura, a ter discernimento, Senhor, da raiz de amargura que quer entrar ou que já entrou. Diga para o Senhor: eu quero ser livre, eu quero ser livre para poder viver na tua presença, sem culpa, sem medo, sem esse sentimento de peso, como se eu estivesse com alguma coisa errada em mim. Ore a Deus. Pai, nós clamamos a Ti, e eu oro com os meus irmãos, dentro da decisão que nós estamos tomando de perdoar. Eu oro por aqueles que já decidiram, aqueles que estão pela internet e aqui. Alcança-nos, ministra-nos, livra-nos das cadeias da mágoa, da gaia soube anakai, daruvashia sakene hasai. Livra-nos dos grilhões da amargura, livra-nos das brechas do ressentimento. Entra nos nossos corações, açúquia, tuia, seba, e liberta-nos de nós mesmos, ó Deus. Nos ajude a olhar para a cruz, a olhar para o teu sacrifício e entender: não é pelo que fizeram, é pelo que o Senhor fez. Não é pelo que passou, é por quem o Senhor é. Não é por causa das pessoas, é por causa do sacrifício da cruz que devemos perdoar. Sonda os nossos corações,
Ajuda-nos a tomarmos decisões. Ajuda-nos a sermos livres e termos o discernimento, ó Deus, que precisamos. Assim eu oro com os meus irmãos e peço em nome de Jesus. Amém e amém e amém.